fique à vontade. Obrigado. Tá bom, Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. 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 Todos têm a revista? Nossa aula hoje é a lição de número 8, né? A disciplina na igreja. A disciplina na igreja. O texto áureo está em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 5. O texto áureo diz assim: obrigado pelo convite, né? Agradecer ao Marcelo, Deus abençoe o pastor que franqueou o púlpito para nós, que Deus abençoe. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós desfrutarmos da palavra de Deus, não é? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça nessa noite, sabedoria, entendimento, para nós podermos aprender e cumprir a palavra de Deus. Amém? Então, lição de número 8, a disciplina na igreja. Texto áureo: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus 12, versículo de número 5. Verdade prática nos diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Amém? Leitura diária eu não vou ler, eu vou ler a leitura bíblica em classe, que está lá em Hebreus, capítulo de número 12, do versículo de número 5 ao versículo de número 13. Hebreus 12, aqui não tem a revista, obrigado, irmão. Versículo de número 5 ao 13. Amém? Amém. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Na semana passada, na nossa revista, nós tratamos da nossa revista Organismo e Organização. Então a gente viu lá que, como a igreja é um organismo vivo, por que a igreja é um organismo vivo? Porque ela foi fundamentada, a pedra principal, a pedra fundamental, né? Toda construção tem uma pedra fundamental, não tem? Vai construir uma igreja, vai construir uma casa, é ali a pedra fundamental onde deu princípio a toda a construção. Então quando Jesus fala lá em Mateus 16, que para Pedro, né? Mas Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele está falando sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor, ela foi fundamentada sobre um alicerce, uma pedra fundamental, só que essa pedra não é um objeto inanimado, ela é uma pedra viva. Então por isso que a igreja é um organismo vivo. Se tivesse sido sobre uma pedra comum, seria só uma construção, mas não, ela é um organismo vivo, porque ela está sobre uma pedra que é viva. E a Bíblia também diz que nós somos pedras vivas, que vão edificando esta igreja. Então a igreja, ela é um organismo que está crescendo, está em movimento, e a gente vê desde a construção, a inauguração da igreja lá de Atos, capítulo de número 2, até hoje, que esse organismo ele está sempre em movimento, está sempre crescendo. E olha como a igreja cresceu, porque ela é um organismo vivo. Mas ela também cresceu organizada. Então a gente vai ver que desde lá da igreja
lá das primeiras igrejas, ela cresceu organizada. Tanto é que para organizar lá teve a eleição dos diáconos, depois foi colocando os apóstolos, aí tem todo aquele processo para quê? Para organizar esse organismo vivo, para poder crescer ajustado, para poder crescer com alicerce, precisa de organização. Tudo que cresce, para crescer, para ter um desenvolvimento bom, saudável e continuar crescendo, precisa de organização, ok? Então, por isso que na lição passada foi organismo e organização. Então, cresceu organizada. Só que agora, a nossa lição, para manter essa igreja crescendo e organizada, precisa de disciplina, porque sem disciplina, ninguém cresce organizado. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que a disciplina, para nós, ela é necessária. Porque você imagina, todo organismo vivo crescer sem disciplina, vai virar uma torre de Babel, não vai? Vai virar uma bagunça. Por isso que a nossa lição hoje nós vamos tratar sobre a disciplina na igreja, que é esse organismo vivo e organizado para se manter crescendo organizado. A igreja não pode se desestruturar. Porque tem igreja que não tem mais disciplina, aí vira bagunça. E é o que nós vamos tratar mais para frente um pouquinho, das igrejas sem disciplina. Qualquer pessoa, já viu um filho que não tem disciplina? Um filho indisciplinado, que o pai não aplica a disciplina a esse filho. O que esse filho vai ser no futuro? Ele não vai ter futuro. Ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, vai ser prejudicial até para ele. Então, aquela pessoa, aquela casa, aquela família vai crescer toda desestruturada. É por isso que a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos mostra e ela nos incentiva a ser uma igreja que possa sofrer disciplina para crescer organizada. Ok? Então, para nós entrarmos na nossa aula, a gente vai ver o que significa a palavra disciplina. Primeiro, disciplina é um conjunto de leis e regras. Então já começa uma organização baseada num conjunto de leis e regras. É legal que a palavra de Deus vai falar do pai com o filho. Numa casa, por exemplo. Imagina uma casa que não tem leis e regras. O filho faz o que quer, a mãe faz o que quer, o pai faz o que quer, cada um faz o que quer. Vai ser uma bagunça e ela não vai prosperar, essa casa não vai crescer, essa casa não vai ser uma bênção. Então, por isso que a disciplina é um conjunto de leis e regras. A disciplina é a obediência a esse conjunto de leis e regras. A disciplina é corrigir, ensinar, castigar, repreender e exortar. E a disciplina também é o resultado do castigo. Por exemplo, uma disciplina ela pode ser verbal, mas ela também pode ser como um resultado de um castigo. Por exemplo, vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Deus falou várias vezes para o povo, para Israel, para eles não se adulterar com outros deuses, não se misturar com outros povos, para eles cumprirem todo o ritual. Se não, vai ter uma disciplina, vocês vão ser disciplinados. Qual era a disciplina? A disciplina, o resultado da disciplina é um castigo. Qual foi o castigo para Israel? A Babilônia, não foi? Então Deus usou a Babilônia para disciplinar o povo de Israel. Então, às vezes, Deus usa várias formas para nos disciplinar. Às vezes a gente está passando por um período difícil, por um momento difícil, por uma tribulação, por uma tempestade, por alguma coisa. Talvez, nem sempre, mas talvez Deus está usando essa tempestade, essa tribulação, essa dor para nos disciplinar. Então a gente precisa prestar atenção, estar atento com a disciplina de Deus, ok? E toda disciplina, ela vem baseada na palavra de Deus, ok? Então, quando vai disciplinar a igreja, depois a gente vai falar quem vai disciplinar a igreja, quem pode disciplinar a igreja, quais são os tipos de disciplina que a gente pode aplicar na igreja, tá bom? Mas, por enquanto é isso, para a gente ter em mente o que é uma disciplina, para nós podermos entrar aqui na nossa aula, ok? Então, vamos lá, introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade. E aqui é um grande problema, aqui é um grande perigo. Porque tem igreja
que a gente vê por aí, infelizmente, a gente fala isso com pesar, né? Que tem igreja que já perdeu aquela característica, a identidade de uma igreja cristã, uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que preza pela palavra. Por quê? Porque é uma igreja que cresceu sem disciplina. O pastor faz o que quer, os membros fazem o que querem, e aí vira uma bagunça total e acaba descaracterizando aquela igreja. Qual é o modelo de igreja para nós? É a igreja primitiva, né? A igreja primitiva é o modelo para nós que nós precisamos seguir, uma igreja com a identidade de Cristo. A gente precisa olhar lá para trás, voltar lá no livro de Atos para ver como se portavam as igrejas do princípio. Essa é a identidade que a gente precisa manter até hoje. E cada uma tem a sua liturgia, cada uma tem a sua maneira de conduzir a igreja, mas sempre baseada lá na igreja, nas primeiras igrejas. Então, uma igreja que ela cresce sem disciplina, ela perdeu a sua identidade. Tem igreja, irmãos, eu confesso com vocês. Por exemplo, não vou dar nome, mas tem igreja, por exemplo, pastor, se alguém chamar para você e o senhor tem coragem de ir, determinadas igrejas aí, eu não tenho coragem. Essa igreja, eu não vou nessa igreja, essa igreja não me atrai, essa igreja não tem o que eu preciso, que é a palavra de Deus, não tem disciplina, não tem ordem. Então tem igreja que perdeu a identidade, que a gente se afasta, infelizmente, dessas igrejas. E isso é um grande perigo nos dias de hoje. Pastor, Pois não? nós tivemos com um quarteto numa igreja um tempo atrás que, para começar o culto, o irmão tocava um chofar. É chofar que fala. É. Mas assim, eu fico pensando também, a gente quando fala da igreja primitiva, desculpa, posso... Claro, meu irmão, aqui é aula, é escola, a gente vai falar, vai interagir, e o importante é sair daqui aprendendo. Quando fala com a igreja primitiva, a gente, muitas coisas foram colocadas, foram trazidas e impostas, assim, colocaram pesos que eu acho que talvez na igreja primitiva nem tinha. Né? Tem algumas igrejas que você vai que você não pode usar uma barba, né? Tem igreja que o pessoal exagera demais. E muitas vezes as pessoas acham que a essência da igreja é esses costumes. Muitas vezes acham que a igreja perdeu, foi esses costumes. E na verdade, isso já foi trazido e colocado na nossa igreja. Isso como, na verdade, como peso, como fardo e tantas coisas assim. são doutrinas de homens, né? Porque a igreja ela tem a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. Só que aí a gente coloca as nossas doutrinas humanas, doutrinas de homens, e a gente quer que segue essas doutrinas para todo lugar que a gente vai. E o grande problema também é quando vem pessoas de fora e querem impor dentro, por exemplo, aqui tem as suas regras, mas não é tão radical. Um exemplo. Aí vem o outro lá, não, mas aqui a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim, e aí fica difícil. Mas isso não é disciplina bíblica, né? Isso aí são coisas de homens que a gente precisa e é salutar algumas doutrinas de homens, isso é salutar, é legal, é importante. Espera aí, irmão, já vou te dar o Com certeza. É importante. Mas não tanto ao céu, nem tanto à terra, né, pastor? É importante. Tem muitos costumes que são bons e a gente precisa manter. Por exemplo, eu acho um costume muito salutar dentro da igreja da Assembleia de Deus, o hino da harpa. Tem igreja que não canta mais o hino da harpa. O hino da harpa, a Bíblia não fala que a gente precisa cantar o hino da harpa. Sim. Isso é uma doutrina do regimento da igreja, da Assembleia de Deus, que adotou como um costume. É bom, é excelente esse costume, porque os hinos da harpa são muito edificantes. Mas tem igreja que nem canta mais o hino da harpa, já baniu o hino da harpa. Tem igreja que já não tem mais aquele costume de ler a palavra de Deus para iniciar o culto. E aí vai desenrolando o culto, já começa cantando e vira uma bagunça. Então, os bons costumes precisam ser preservados. Sim. E a palavra de Deus precisa ser cumprida. Amém? Pois não, meu querido? Eu ia fazer uma pergunta. Pois que, não. se não me engano, durante quando eu estudava história, foram exatamente esses costumes que separaram a igreja primitiva, que teve a cisma do Ocidente, quando o povo da igreja do Oriente, depois virou a igreja ortodoxa, veio e atacou a igreja do Ocidente e começou uns costumes diferentes. Então, por causa desses costumes que a igreja primitiva se separou entre a igreja católica e ortodoxa, que aí começou
tudo. Todo esse desenvolvimento, né? Cada um querendo impor a sua doutrina e a sua regra, não é isso? Sim. Mas é o que eu falo, a gente precisa ver o que é bom, a gente pode manter. O que não for bom, a gente tem que tirar. E a disciplina bíblica é que nos orienta a isso. Ó, se é um bom costume, a gente vai manter o bom costume. Se não é um bom costume, a gente precisa tirar. A gente vai colocar para fora. Por isso que a igreja precisa ser disciplinada em todo o tempo, através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer o que pode e o que não pode. Amém? Amém. Então vamos lá. Então a gente não pode perder a identidade. Não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, qual é a função da disciplina na igreja? É corrigir e formar cristãos. Formar homens e mulheres com o caráter de Cristo. É por isso que nós precisamos nos deixar ser corrigidos, porque a correção, a palavra de Deus diz, né? Quem gosta de ser corrigido, levanta a mão. Dói um pouquinho, né? Não, ninguém quer ser corrigido, irmão. Ninguém quer. Quando o marido corrige a esposa por algum motivo, pronto, o camarada já fica todo torto. Se o esposo for corrigir a esposa, ela já não vai gostar. Se for corrigir os filhos, ninguém quer ser corrigido. Mas a correção é uma bênção de Deus para nós. Deus colocou isso no seio da igreja, que é para ser para nós, eu e você, sermos abençoados por Ele. No começo é ruim, mas muitas vezes é necessário. Ó, se Deus não levasse o povo dele cativo para a Babilônia, não sei o que seria do povo de Deus. Mas lá no cativeiro, eles tiveram uma mudança, eles tiveram uma transformação, eles entenderam que Deus era o Deus, que Deus era o Todo-Poderoso, estava no controle de tudo e que eles precisavam obedecer a Deus. Foi lá no cativeiro. Aí quando eles voltam do cativeiro, eles voltam transformados. Então, a correção, no começo, ela pode ser ruim. Mas quem ama, corrige. Corrige. Por isso que Deus está deixando essa disciplina para nós. E quem corrige e quem disciplina é Deus através da tua palavra. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Acho que é 2 Timóteo. Vê aí, me corrija aí. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que todo homem, segundo, né? Todo homem seja instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, a gente só quer bênção. Não, a gente só quer uma palavra que Deus vai dar, que Deus vai responder a nossa oração, mas uma palavra de correção também é bom para nós, para crescimento e fortalecimento do nosso caráter cristão. Ok? Então, o primeiro tópico ele vai dizer o seguinte: a necessidade da disciplina bíblica. Então, é dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a necessidade da disciplina bíblica. Por quê? Porque Deus é santo. Quem é o dono da igreja? Quem instituiu a igreja? Quem formou a igreja? É Deus. Então, Ele é Deus. Ele é o dono da igreja. Se o dono da igreja é santo, a igreja precisa ser santa. Não tem outro caminho. Não tem como uma igreja dizer que é santa, que serve a um Deus santo, e não tem atitudes e testemunhos santos. Então, por isso que o dono da igreja ele é santo. Então, a igreja ela é disciplinada para se tornar santa. Porque lá em Mateus, lá na oração do Pai Nosso, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Agora, quem santifica o nome de Deus? Somos nós que santificamos o nome de Deus, aqui na terra. Porque lá nos céus, o nome de Deus, ele é santo, e o nome de Deus já é santificado lá. Lembra quando Isaías teve uma visão? O que os querubins falavam um para o outro? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então lá, ele é santo. Mas aqui, quem santifica o nome de Deus é eu e você. Como? Reverenciando, honrando, testificando, obedecendo, sendo servo de verdade. Então, porque Ele é santo, Ele vem nos disciplinar para nós reverenciarmos Ele como santo, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E Ele é o dono da igreja. É por isso que nós, de vez em quando,
a gente dá uma escorregada, a gente pisa na bola, a gente não atenta para a palavra de Deus, a gente não honra o nome de Deus. Vem uma correção para mostrar que quem é o dono da igreja, ele é santo. E Deus é santo e ele nos disciplina para que nós podemos entender que Ele é santo e Ele é o dono da igreja. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, da disciplina na igreja, a necessidade da disciplina na igreja, é porque Deus é santo. E Ele não quer uma igreja de qualquer jeito. Porque se Ele é santo, como uma igreja que diz que é de Deus, diz que serve a Deus, e ouve a palavra de Deus, que segue a palavra de Deus, e ela não é santa também. Ela precisa ser disciplinada para entrar nesse curso de santidade também. Amém? Por exemplo, aqui a Bíblia ela pegou o exemplo dos pais, né? O pai que ama, ele corrige o filho, não é? Por que o pai corrige o filho quando ele está num comportamento errado? Porque os filhos, eles precisam ser iguais aos pais, né? A gente está falando de um pai honrado, um pai com caráter, um pai que cumpre com o seu papel de pai, com o seu papel de marido e tal, um papel de servo, de um bom homem na sociedade. Então, o que ele ensina para o filho dele? Eu sou honrado. E o que eu vou ensinar para o meu filho? Ser igual a ele. Ser igual a mim. Meu filho precisa ser honrado como eu. Se ele não me honra, o que eu faço? Disciplina. E é isso que de vez em quando a gente não está honrando a Deus. A gente não está falando, olha, o meu pai é assim e eu sou assim também. O meu pai é honrado, eu sou honrado também. Então é por isso que de vez em quando a gente precisa ser corrigido para voltar para o caminho correto. Ok? Ainda falando da santidade de Deus. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizer lá em Lucas 5,8, na pesca maravilhosa. Quando Jesus fez aquele milagre, Pedro entendeu que ele era Deus. Aí o que Pedro fala? Pedro reconheceu: afasta-se de mim que eu sou um homem pecador. Então, a santidade de Deus, ela nos revela o quanto nós somos pecadores. Isso é salutar, isso é bom. Mas Pedro, ele só tomou uma atitude errada lá. Ele entendeu que ele era pecador, ele entendeu, ele reconheceu Jesus como o Deus soberano. Ele só falou uma coisa: afasta-se de mim. Mas ao contrário, o Deus santo, poderoso, ele não quer que o pecador se afaste dele. Ele quer que o pecador chegue mais a ele, se achegue mais a ele, para que ele torne o pecador também santo. Foi isso que ele fez com Pedro. No lugar de se afastar de Pedro, ele falou: não, Pedro, vem cá, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou te usar, eu vou te abençoar. Então eu vou perdoar os seus pecados. E aí nós vamos caminhar junto. Mas para caminhar com uma pessoa de bom caráter, para caminhar com uma pessoa santa, para caminhar com uma pessoa justa, o que a gente precisa ser? Santo. Tem que ser igual. Andarão dois juntos, lá diz em Eclesiastes, né? Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Então, o nosso Deus é santo. Ele nos disciplina para que nós entendamos que Ele é santo. E se eu quero andar com um Deus santo, eu tenho que ser santo também, que é o nosso segundo tópico aqui. E lá em 1 Pedro 1,6 fala, né? Sede santo, porque eu sou santo. Ok? Então, primeiro, porque Ele é santo. Segundo, a igreja é santa. Deus é santo. E a igreja é santa, porque a igreja foi fundada por um santo. A igreja não foi fundada por um homem. A igreja não foi fundada por Pedro. Pedro não é a pedra principal, como os católicos dizem da igreja. Eles entenderam totalmente errado ali em Mateus capítulo de número 16, dizendo que Pedro foi o primeiro papa e a igreja foi alicerçada sobre o seu nome. Não. Pedro ali só foi uma pedra, uma pequena pedra, um fragmento de pedra, que vai compor a igreja santa. Então, quem fundou a igreja, ele é santo. Então, a igreja também é santa. E se a igreja é santa e nós quisermos ficar aqui dentro, a gente também precisa se tornar santo. O que é santo? O que diz a palavra santo? O que quer dizer a palavra santa? É separado. Então, Deus, Ele nos separou, Ele nos tirou do pecado. Ele nos tirou deste mundo pecaminoso, deste mundo de trevas, para nós servirmos Ele aonde? Dentro de uma igreja santa, para compor uma igreja santa. Então, a gente precisa ser disciplinado aonde?
nesse processo de santidade. Todo mundo fala, qual é o processo de santidade? O processo de santidade é leitura bíblica, o processo de santidade é oração. É isso mesmo, tá certo? Mas muitas vezes o processo de santidade é uma disciplina na nossa vida. Quantas vezes nós não somos disciplinados para nós nos enquadrarmos dentro do padrão de Deus, para nós andarmos com Ele? Muitas vezes. Eu já fui disciplinado muitas vezes, acredito que todos nós já fomos disciplinados uma vez ou outra. Mas o separado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser disciplinado para poder caminhar numa igreja santa e honrar essa igreja santa. Porque aonde nós for, porque assim, nós somos pessoas, mas nós somos igreja. Então, lá na minha casa, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, é muito fácil, eu sou separado aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser separado, né? Aqui dentro é fácil ser santo. O melhor lugar do mundo e o lugar mais fácil do mundo para ser santo é dentro da igreja. Mas eu não sou só igreja quando eu estou aqui dentro dessa estrutura. Eu sou igreja quando eu estou lá na minha casa, eu sou igreja quando eu estou sozinho, eu sou igreja quando eu estou trabalhando, eu sou igreja quando eu estou negociando, eu sou igreja quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo. Então, a igreja que é representada por mim e por você, ela também tem que ser santa. Todos os nossos negócios precisam ser santos. E aí, de vez em quando, a gente dá uma escorregada, Deus vem nos disciplinar para nós podermos honrar o nome dele, que é o que nós vamos falar lá mais para frente um pouquinho, que é o propósito da disciplina. Ok? Então, a necessidade dessa disciplina bíblica. Porque Deus é santo, porque a igreja é santa. Agora, quando a igreja não disciplina, aqui tem um grande problema. Graças a Deus, porque sei que nós estamos numa igreja disciplinada. Porque se a gente não disciplinasse a igreja, nem essa revista a gente comprava. Não, essa revista não foi legal, vou pegar de uma outra editora, vamos pular esse assunto. Mas graças a Deus, Deus inspirou os escritores para falar sobre isso, porque uma igreja que não é discipulada, essa igreja é problemática. E quando eu falo igreja, é você. É crente com problema. É crente que dá problema. É crente que traz problema. É crente que leva problema para a família, para os amigos, para a sociedade, para o trabalho. Aonde ele vai dar problema, porque ele não é disciplinado. Então, a necessidade da igreja ser disciplinada é porque traz problema. Ó. Subtópico de número 3. Quando a igreja não disciplina, se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos membros da igreja, nós somos membros um do outro, nós fazemos parte desta igreja. Você imagina um corpo onde a mão faz o que quer, ou o pé faz o que quer? Não, a mente fala, você vai para a direita, não, mas eu quero ir para a esquerda. É para levantar a mão, não, mas eu quero deixar minha mão abaixada, eu quero deixar minha mão dentro do bolso. Aonde vai chegar essa igreja? Aonde vai chegar esse corpo? Lugar nenhum, só destruição. Porque um pé vai querer ir para a direita, o outro para a esquerda, vai cair, vai ruir. Então, como corpo de Cristo, a gente precisa ser disciplinado. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. 1 Coríntios 6,19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Um cristão de verdade, um crente de verdade. A hora que ele for corrigido, ele vai entender, eu preciso ser corrigido, eu tenho que pegar essa correção e aplicar na minha vida. Eu tenho que fazer com que essa correção venha surtir efeito na minha vida. Aí é um bom cristão, é um bom crente, é um bom membro do corpo de Cristo. Olha o que diz lá em Efésios 1:1. Vamos dar um pulinho aqui. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, aos separados, aos crentes, ao cristão, ao corpo de Cristo, que está lá em Éfeso. Então, todo mundo que um dia entregou a sua vida para Jesus, que foi perdoado por Ele, ele também é santo, ele faz parte do corpo de Cristo e precisa andar em santidade. Logo, a falta de disciplina acaba
embotando esta identidade. O que é a palavra embotar? É distorcer, obscurecer. Então, quem rejeita a disciplina vai acabar distorcendo, obscurecendo essa identidade. Nós carregamos uma marca, a identidade de Cristo. Irmãos, é tão bom quando alguém olha para nós e fala: aí vai um servo do Senhor. Não é bom isso? Aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Essa é a identidade que nós temos que carregar. Mas não é porque carregamos uma Bíblia, ou não é porque nós usamos uma roupa doutrinariamente correta. Não. É porque as nossas atitudes demonstram isso. A nossa fala demonstra isso. As nossas atitudes demonstram isso. Que nós somos servos de Deus através da nossa vida. A nossa vida é um testemunho para mostrar para as pessoas que nós somos filhos de Deus. Essa é a identidade que nós temos que carregar. Nós não temos uma identidade onde a gente vai e precisa apresentar essa identidade? Pois é. A identidade de Cristo na nossa vida, a gente precisa apresentar ela aonde a gente for. As pessoas precisam olhar para nós e falar como a Sunamita. Foi a Sunamita, né, que falou? Aí vai vejo que és um homem de Deus. Vejo que és um homem de Deus. Então as pessoas precisam olhar para nós e falar: vejo que tu és um homem de Deus. Vejo que tu és uma mulher de Deus. Vejo que tu és um jovem de Deus. Aí nós estamos com a nossa identidade florescendo e aparecendo para as pessoas. Quando uma igreja, quando eu e você, nós não nos sujeitamos à disciplina, irmãos, a identidade vai embotando até desaparecer. E aí a gente é só mais um. E nós não somos mais um aqui nessa terra. Nós somos separados, nós somos os escolhidos. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, para poder falar e mostrar o amor de Cristo. Amém? Amém. Eu me lembro aqui da identidade. Lembra lá quando Isaac ele cavava os poços? Cavava um poço, o que o inimigo fazia? Entulhava o poço. Aí ia lá, cavava outro poço. O inimigo fazia? Entulhava o poço. Aí ele cavava outro poço. O que o inimigo fazia? Entulhava o poço. Por que ele entulhava aquele poço? Para parar de dar água. Não é? De vez em quando nós precisamos prestar atenção que a indisciplina ela é um entulho para poder parar com que nós jorremos água viva, que é o Espírito Santo. E vai tirando a identidade. Quanto mais entulho tiver dentro do poço, menos as pessoas vão falar que ali tem um poço. Por exemplo, a gente cava um poço ali, a gente entulha o poço, mas ainda tem umas características de poço. Daqui a pouco a gente vai jogando mais entulho. Tapa até a boca, passa um cimento. Quem fala que ali tinha um poço? O poço perdeu a sua identidade. E é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Quer entulhar a nossa vida, para nós cada dia mais sejamos indisciplinados. Para quê? Para que a gente perca essa identidade. Daqui a pouco, irmãos, a gente está tão entulhado que tem um cimento, já está pavimentado na nossa vida, as pessoas olham para nós, mas daí não sai nada mais. Nem sabia que isso aí era um poço. Nem sabia que ali tinha um poço, que um dia foi poço. De tão entulhado, e perde a característica, perde a identidade. Porque o poço é para dar quê? Água. É a identidade do poço. Então, eu e você, como poço, a gente não pode deixar de ser entulhados para parar de jorrar água, para abastecer as pessoas que estão sedentas. Amém? Então vai perdendo a identidade. Surge então a imagem do crente mundano. A gente fala muito de crente mundano ou crente carnal. Na verdade, esses objetivos revelam, de fato, um crente mundano, ele é o quê? Indisciplinado. Um crente carnal, ele é o quê? Indisciplinado. Então, vai gerando igrejas indisciplinadas. Alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se uma igreja mundana. A igreja lá de Laodiceia.
Onde Jesus estava? De dentro ou de fora? Ele estava do lado de fora, porque ele estava batendo na porta querendo entrar. Mas aquela igreja era tão autossuficiente, ela já não queria mais ser disciplinada, ela já achava que ela sabia de tudo, ela tinha tudo, ela podia tudo, que acabou colocando Jesus do lado de fora e queria andar com suas próprias pernas. O que Jesus fez? Olha como que Jesus é, né? Mesmo com uma igreja indisciplinada, ele batia na porta e dizia: eis que estou à porta e bato. E alguém precisa abrir a porta, e se abrir eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Então, irmãos, a igreja indisciplinada, ela é uma igreja carnal, é uma igreja mundana. O que é uma igreja carnal? Hoje tem 3 tipos de igreja que claramente já se identificam como igreja carnal mundana. Primeiro, a igreja inclusiva. A igreja inclusiva é quando nós não toleramos certas práticas dentro das nossas igrejas, a igreja que tem identidade de Cristo, que não tolera certas práticas dentro da igreja. Vem para cá, porque aqui estão colocando você para fora lá, estão te excluindo, então vem para cá, que aqui eu te aceito, do jeito que você é, e vai ficando legal, então tudo certo. O importante é você vir aqui, o importante é você estar com a gente, porque Deus é amor, e Deus, lá no final, Ele vai perdoar tudo, porque Ele é amor, e a vontade dEle é que todos os homens sejam salvos. Então fica tranquilo. Uma igreja inclusiva, ela prega essa teologia. Pode ficar tranquilo, que lá no final, Deus ama tanto a humanidade, que Ele vai salvar todo mundo. E vai levando, e o povo vai indo para o inferno, e vai sendo engodado a cada dia mais. Igreja inclusiva, uma igreja carnal. Uma igreja liberalista, é uma igreja carnal, que tudo pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode tudo, pode tudo. Tudo é lícito lá dentro. Pode ir fazendo as práticas. O importante é você estar aqui no nosso meio. O importante é a gente ir levando a vida e vai dar tudo certo. Vai fazendo, vai praticando. A Bíblia está falando, mas não é bem assim. A Bíblia fala que o jovem precisa se preservar para o casamento. Não, mas não é bem isso que está falando. E é para aquela época. O homossexualismo, é para aquela época, agora não é mais. Hoje o contexto é outro, hoje a igreja é outra, então a gente precisa abrir a porta para o homossexualismo. É uma igreja liberalista, que tudo pode, só que é uma igreja que está indo para o inferno, né? A gente precisa ser muito claro, né? Pois não. Eu não posso fazer um comentário? Pois não, por favor. É algo que, assim, eu acho que uma das coisas, da deficiência da nossa igreja, a gente sabe se tratar muito bem, principalmente a Assembleia de Deus. Nós tratamos muito bem, e a gente conhece muitos pastores que são ex-assassinos, ex-traficantes, e de todo tipo de pecado. De ex, né? De ex. Mas eu não vejo um tratamento, não é inclusivo, mas eu não consigo ver um tratamento da igreja, um curso de alguma coisa para você tratar um homossexual. Para você saber lidar. Você saber lidar. A gente não sabe lidar. Aí vem essas igrejas inclusivas e abraçam completamente errado. Mas na verdade, pastor, nós não sabemos lidar com essa questão. É uma coisa que a gente fala pecado, tem que afastar, tem que botar fogo, tem que matar, se puder, até assim a gente pensa, né? E a gente não sabe lidar. Nós tivemos problemas seríssimos em 1989, assim, que um rapaz fez um estrago na igreja inteira, um rapaz. E assim, a gente não sabe lidar. É algo assim que, assim, eu não vejo a preocupação das lideranças de falar assim: olha, precisamos pedir a Deus para nos dar a direção e a gente fazer a gente falar o que a gente vai fazer com esse povo. Porque é mais fácil mandar embora do que tratar. É mais fácil mandar embora. Pois não. Foi a própria homofobia da igreja que criou mais homossexuais. Eu não digo isso, filho, mas... Não, homofobia de não querer aceitar, não querer tirar a pessoa do pecado. Não querer tirar a pessoa da homossexualidade. Acabou afastando os homossexuais da igreja e criando mais homossexuais. Eu acredito assim, o grande problema é assim, a gente não quis ter trabalho. Porque você tratar com uma pessoa que é homossexual, precisa ter tempo, precisa ter oração, precisa estar junto, precisa ter acompanhamento, precisa ter, trabalhar o psicológico dele, o emocional dele. Então tem todo um processo. Então é mais fácil
a gente mandar ele embora, não, você não pode ficar aqui, do que trabalhar ele. Mas é uma questão que hoje a gente precisa mudar isso. E muito, com urgência, já era para nós termos mudado. Porque a gente precisa aprender, porque, irmãos, hoje, aonde você vai, dentro da nossa própria família, tem homossexual. Sim. Então, a gente precisa, com muita e muita urgência, abrir a nossa mente para a gente poder trabalhar com essas pessoas. Não só essas pessoas, mas não para ser uma igreja inclusiva. Porque a igreja inclusiva, você vem, você não vai trabalhar. Você continua. Está e fica como Fica está. como está. então, Por quê? então, Porque a luz da Bíblia, para quem está do lado de cá, isso Deus aceita. Deus é amor, Ele vai aceitar do jeito que você é. Então vai servindo a Deus do teu jeito. Mas não é isso que a gente precisa explicar. Vem, porque tem um jeito de servir a Deus. Não é do meu jeito, não é do teu jeito. O jeito de servir a Deus está aqui. Então vamos lá para a palavra de Deus. Aí é trabalho. Pois não, meu irmão? Experiência pessoal. Pois não. Vozeirão, hein? Jesus, até medo aqui. Alguns sabem que eu tenho um filho que se tornou homossexual. E quando ele revelou isso em casa, para mim foi um choque. Até porque, como pastor, há 68 anos na igreja, é o tipo de coisa doída. E quando ele revelou isso, o meu primeiro impacto foi fora daquela mesma noite o Espírito de Deus me visitou. A obra é minha, ame. Ame. Eu conheço muitos ex-homossexuais pastores, homens de Deus. Então a gente precisa saber tratar. E o saber tratar não é passar a mão na cabeça. Não, é amar, porque quem vai libertar é o Espírito Santo de Deus, de conformidade com o que eu ensino em firmeza em Deus. Porque do contrário, sabe, eu vou, como ele acabou de falar, é jogar no mundo, é piorar a Aí piora a situação. situação. É muito E eu difícil. não posso. Não. Jesus Cristo, ele não jogou fora. Ao contrário, ele amou, ele trouxe para si, condenando o pecado, sim, mas amando o pecador para transformá-lo. Então, pastor, e é esse ponto, perdoa até postar, é esse ponto que a gente não sabe. Não sabe lidar. Que a gente não sabe lidar. Até que ponto que você tem que ter um homossexual na igreja? Até que ponto que ele pode? Será que é bom que ele participe? Será que é bom que ele reja um coral? Porque nós vemos muito homossexual nas nossas igrejas regendo coral, mocidade, né, pastor? Então a gente esse tipo de coisa que a gente não sabe, que a liderança não sabe como lidar. A verdade é essa. E assim, nós que somos membros, a gente fica. O cara, é óbvio que o cara é homossexual, o cara está regendo a mocidade. Isso pode, isso não pode. Até quando que ele regendo a mocidade vai também influenciar ou estragar os outros? Então, pastor, é por isso que eu falei, quando eu falei assim, é um trabalho difícil, é muito difícil. A gente não sabe lidar. É muito difícil. O senhor como pai não sabe lidar, eu como tio tenho 2 sobrinhos homossexuais, a gente Mas não o sabe lidar. Espírito de Deus me deu a receita. Irmã, Eu tenho dois. a gente não sabe lidar, a gente repudia. Muitas vezes a gente acaba repudiando. Não, mas o Espírito de Deus deu a receita. Ame. E quando você ama, você está enxergando como Deus enxerga. Porque há transformação. O grande problema é que nós não acreditamos na transformação. Pastor, a gente acredita, sim, Não, desculpe, mas é eu difícil. estou falando, né? a gente acredita, às vezes é da boca para fora, porque a discriminação começa em nós. E se eu discriminar, eu atrapalho aquilo que Deus quer fazer. Assim, a gente Então, vai... só para completar. Pois não. Então, o ideal é que, em amor, eu continue firme para que ele perceba que mesmo amando, eu não assino abaixo dos erros. Isso. E o Espírito de Deus é que completa a obra. Isso aí. A gente traz alguns dogmas na nossa vida que para tirar é difícil. Lembra quando Pedro teve um sonho dos animais imundos? Sim. Aí ele falou, não, de maneira nenhuma, eu nunca botei alimento imundo na minha boca, eu não vou fazer isso. Ele foi repreendido pelo próprio Jesus.
o que eu santifiquei não é imundo Não mais. faças tu Então, como e o entendeu? Então, às vezes, uma repreensão, a gente começa a mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes, que a gente precisa. Talvez, como é uma disciplina, vem para a gente tratar, para a gente aprender a tratar. E a gente precisa ir quebrando os dogmas, porque a gente carrega muito peso, a gente carrega... Não, vou falar para você uma coisa. Sim, é claro que um peso é diferente do outro, mas, por exemplo, para eu estar aqui dando uma aula do jeito que eu estou, isso aqui foi uma luta para mim, pessoal. Tinha que estar de terno e gravata. Vocês não sabem, me acompanhando por muito tempo. De terno e gravata. Barba? Minha mulher ama barba. Mas eu nunca deixei barba. Falei, não, imagina que eu vou para a igreja de barba. Isso aí. Aí são dogmas que a gente aprende a quebrar. E quando a gente aprende a quebrar, você fala, poxa, isso aqui que eu vivei. Vim nessa escravidão. Perguntei, pastor, ô Marcelo, eu estou de barba. Pode barba? Porque ainda carrega um dogma dentro de mim. Então são coisas que o irmão está falando de homossexual na família. Eu tenho dois, tem um que é travesti, ele está transformado de mulher. O outro não, é um homem que tem atração por homem. Mas a gente tem na igreja, na família, também tem essas dificuldades para tratar. Eles mesmos querem se afastar da gente, porque eles também se acham diferentes. Então a gente tem que amar, a gente tem que ter conversa, a gente tem que ter diálogo, mas mostrar que a gente não aceita. Sim, tem que ser. Não que nós não aceitamos, é porque a palavra de Deus confronta. Não é porque eu quero ou não quero, é porque a gente tem tudo que a gente for fazer, seja qualquer tipo de disciplina, tem que ser baseado na palavra de Deus. Aí, irmão, o Espírito Santo vem e toca. Eu acho então, pastor, desculpa só. Vamos lá, não é aula. Acho que o que falta na gente, a gente ter uma conversa entre membros, entre pessoas, sabendo que talvez aí uma pessoa na igreja tenha esse problema. Porque assim, a gente tem que ficar preocupado com ele e com as pessoas que ele também pode influenciar. Porque o homossexual ele pode influenciar para o mal as pessoas que estão lá dentro. Então essa preocupação. Porque assim, eu tenho um filho. Mas tem coisa que a gente nem discute, porque nem discutir. Não quer discutir. Então a gente tem que ter esse é o grande problema. Chegar para o filho, ó. Eu falo, eu chego pro meu filho, na igreja, em qualquer lugar, filho, cuidado. Entendeu? Ali, ame, seja amigo, mas você já sabe que tem um jeitinho, não sabe? Não dá para ver, filhão? Então, mas assim, eu acho que precisa ter um cuidado, pastor, que nós não temos. Nós precisamos. Eu acho que hoje a nossa base da igreja precisa mudar a fala, precisa mudar as conversas, precisa preparar os jovens para lidar com os amigos desse jeito na faculdade, na escola. Por isso que eu falo, venham na escola bíblica. Escola bíblica. Então, a gente vai formando um pensamento e uma base nos jovens, para não serem influenciados e influenciar eles ao contrário. Mas sabe o que eu acho bacana? Que a gente vê o poder de Deus. Eu já conheci. Também. Homem que era travesti, que tinha seio, tudo, e virou pastor e prega a palavra. Então isso é um alimento para nós. Isso é um incentivo, é fé para nós. Né? Nós lançamos a palavra. A palavra. Quem trabalha não é nós, é o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer? É ajudar. Se nós não ajudarmos, nós jogamos fora. Agora, nós não podemos nos contaminar. Isso. Porque se contaminar, tu contamina o resto. E conformar, né? A palavra de Deus, não vos conformeis com este mundo. Tem. Todo lugar tem, mas isso não é normal. Isso não é a vontade de Deus para aquela vida. É isso que a gente precisa mostrar para eles. Mas a gente precisa abraçar sim, precisa mudar o nosso comportamento, precisa mudar as nossas atitudes, precisa tomar cuidado. A gente vai começando a dar cargo de liderança para as pessoas, aí já pode contaminar o resto. Nós vamos entrar aqui num outro texto, que nós vamos trabalhar ele já, que fala desses pecados de ordem sexual. Beleza? Então, a disciplina é para corrigir uma igreja inclusiva, porque isso que nós estamos fazendo não é ser inclusivo, tá abraçando. Isso é evangelismo. Isso é discipulado. Discipulado. Então, a igreja inclusiva, ela
vem e muito pelo contrário, ele incentiva o cara a ser o que ele é. Tanto é que... Você abre a Bíblia ainda e fala assim, é assim mesmo. É assim, e prega a Bíblia. Outro dia eu estava vendo um debate no rádio, ouvindo, vendo depois pelo YouTube, de uma pastora homossexual, que é casada com uma mulher, defendendo Tudo, pela Bíblia, e o outro combatendo, que é o César Cavalcante, combatendo ela. Alana Rover. Só que a Bíblia não deixa, não tem jeito. Pela Bíblia não tem condições. Então, o argumento nosso é a palavra de Deus, e aí não tem conversa. Tudo bem? Mas a gente não pode ser liberalista, igreja liberalista, permissiva e inclusiva. A nossa igreja tem que abraçar todo mundo, mas tem que mostrar que Deus vai mudar você. Deus pode mudar você. Não mudou a gente? Por que não pode mudar a outra pessoa? Ok? Então, a falta de disciplina na igreja acarreta essa porção de coisas. Ok? Então vamos lá, tópico de número 2. O propósito da disciplina bíblica. Eu achei muito interessante que ele frisa muito. Disciplina bíblica. Disciplina bíblica. Que não é a nossa disciplina conforme o nosso entendimento, conforme o nosso pensamento. Toda disciplina, ela tem que ser bíblica. Toda escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, dar, corrigir e instruir. Então, toda disciplina tem que ser bíblica. Se você vai falar com uma pessoa, qualquer problema de pecado, base bíblica. Bíblia na pessoa, que aí é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá, manter o propósito da disciplina. Então são 3: manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. Então, primeiro, manter a honra de Cristo. Por que a igreja precisa ser disciplinada biblicamente? Primeiro, para manter a honra de Cristo. Porque quando a igreja ela não é disciplinada, ou ela não disciplina, ela desonra a Deus. Tem um texto de Romanos aqui que é forte. Quer ver? Abre lá Romanos capítulo de número 2. Eu vou ler do versículo 17 em diante. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Então vamos mudar aqui um negocinho só aqui com uma permissão teológica para a gente ter um entendimento. No lugar do judeu vamos falar crente, vamos falar igreja. Eis que tu tens por sobrenome crente, igreja, e repousas na lei, na palavra de Deus, ok? Só para a gente trazer, contextualizar para nós aqui, porque ele está falando para os judeus que queria impor a lei, que falava da lei, mas não cumpria a lei. É isso daí que ele está falando. Mas vai caber para nós também. E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guias de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Então o grande problema aqui é quando uma igreja não é disciplinada. Não é o gentio que blasfema, não é os gentios que desonram o nome de Deus, é a igreja que bate no peito que é a igreja de Cristo, que é filho de Deus, que tem a palavra de Deus, que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não cumpre a Bíblia, que diz que não pode fazer e faz, que diz que não pode ir e vai, que diz que não pode falar e fala, aí desonra o nome de Deus. É por isso que a igreja precisa ser disciplinada para não desonrar o nome de Deus. É isso que ele está falando aqui. Beleza? Em outras palavras, hipocrisia é escancarada. Escancarada. Eu acho que esse é o pior. É pior que ser do mundo. É você falar que é crente, é você que está dentro de uma igreja, bater no peito e falar que não pode, ensinar que não pode e fazer tudo o contrário. É a pior coisa.
é melhor, vai ter menos peso para os gentios do que para a gente que desonra o nome de Deus. Então é sério essa lição. O bordo vai ser vomitado. Isso. É muito séria essa revista para nós, porque a gente precisa ser disciplinado para não desonrar o nome de Deus em momento nenhum na nossa vida. Ok? Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um de seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la, em 1 Coríntios 5:2. Vamos lá, então, vamos trabalhar um pouquinho esse texto aqui. 1 Coríntios 5. Aqui está 2, mas a gente vai ler aqui os textos para a gente entender melhor. Geralmente, se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então aqui está falando de um jovem que tinha relação sexual com a mulher do pai, ok? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ação? Tal ação, não é uma pergunta, tal ação. E na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário ser do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, olha que sério esse negócio, dizendo ser irmão for devasso. O devasso que diz ser irmão é pior que o devasso lá da rua, o gentil. O avarento que diz ser irmão, que está aqui dentro da igreja, que fala ser piedoso, é pior do que o avarento lá da rua. O idólatra, ou o maldizente, ou o beberrão, ou o zombador, com tal nem ainda comais. Então o que ele está mostrando aqui? Ele falou assim, gente, eu já avisei vocês que tem um problema na igreja de vocês, na igreja de Corinto, que vocês estão deixando o negócio andar. Pode ter esse tipo de problema na igreja? Pode ter, mas precisa ser tratado. É aí que entra a disciplina cristã. Pode ter todo tipo de problema na igreja, todo tipo de problema tem dentro da igreja. É passível de ter, mas o grande problema é não ser tratado, não ser trabalhado, não ser disciplinado. Nesse caso aqui, o que Paulo fala? Esse camarada, ele é um indisciplinado, entrega ele para Satanás, para que porventura ele possa ser salvo no dia do Senhor. Então não está falando que é para entregar para Satanás os camaradas que cometem tal prática. Aqui o que Paulo está ensinando é o seguinte, tira ele da igreja, quem sabe ele tenha um lapso de arrependimento e ele volte a ser a pessoa que ele era antes. É isso que ele está falando aqui. Estou parafraseando aqui para a gente entender o texto. Porque a gente não pode entregar para Satanás quem pratica qualquer tipo de ato. Sai da igreja e você já vai para o inferno. Não é isso que ele está falando. É para tirar ele da igreja, cortar ele, para que ele tenha um arrependimento, para que ele tenha uma melhora, que no dia do Senhor ele possa ser salvo. É isso que ele está falando aqui. Porque se a pessoa está dentro da igreja, presta atenção, o que Paulo está falando aqui, se ele estiver dentro da igreja e não é repreendido, ele vai achar que está tudo certo. E aí é pior, não é? O cara, eu estou aqui na igreja, estou fazendo,
e o pastor não está falando nada, os irmãos não estão falando nada, então está tudo certo. Então tá beleza, eu vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo. A ideia aqui é tirar o cara para ver se ele tem um arrependimento, para ver se ele acorda, para ver se tem um start na vida dele e ele mude de direção e volte ao convívio. Porque aí ele vai falar o seguinte, ó, que o grande problema é, esse cara está fazendo as coisas erradas. Ele pode contaminar as pessoas que estão com ele. O grande problema aqui é esse. Então, quando a gente tem um problema desse dentro da igreja, precisa ser tratado para quê? Para que as pessoas que estão em volta falem assim, poxa, o cara está sendo tratado, está sendo admoestado, está sendo disciplinado, então porque tem algum problema com ele, para poder tentar trazer ele de volta para Cristo, para não deixar com que ele, o grande problema do fermento qual é o grande problema do fermento? Ele se mistura na massa, e aí vai crescendo. E aí, o fermento, as irmãs que fazem bolo sabem, até os irmãos que cozinham, misturou o fermento lá, amassou, dá para tirar o fermento de novo? Não dá. Aí não é complicado. Então, é tirar antes de ter problema lá na frente. Se for o caso, se for necessário. Porque existem as instâncias da disciplina. Daqui a pouco a gente vai falar lá no último tópico. Vai falar das instâncias da disciplina. É o último caso, o último dos casos. É tirar a pessoa, mas primeiro precisa ser trabalhado. Então, a disciplina é para manter a honra de Cristo, porque um cara desse comportamento aqui, desse camarada aqui na igreja de Corinto, ele está honrando o nome de Cristo lá fora? Não, ele está desonrando, é muito pelo contrário. Pô, o camarada vai na igreja, o camarada canta, o camarada prega, o camarada toma ceia, e olha o que ele está fazendo. Olha como é a atitude dele lá fora. Aí vai desonrando o nome de Deus, o nome de Cristo. Segundo tópico aqui, refrear o comportamento pecaminoso, porque às vezes, irmão, precisa ser uma cirúrgica, precisa ter uma disciplina cirúrgica para refrear o comportamento pecaminoso. Senão, vira bagunça dentro da igreja e todo mundo vai achar que pode fazer. Não, porque aí é um grande problema. Se ele pode, o cara canta, o cara prega, o cara ensina, a irmã está no coral, e está desse jeito, com a vida desse jeito, todo mundo está sabendo, pode. Por que eu não posso? Vai gerando problema dentro da igreja. Então, para frear o comportamento pecaminoso que vem a disciplina bíblica. E terceiro, não tolerar a prática do pecado. O cara pode entrar pior sujeito do mundo, mas ele não pode continuar com a prática do pecado. Com a prática. Eu faço, continuo fazendo, e vou levando, e vou tolerando, e vai embora, não pode. Então, a disciplina é para isso também. Não tolerar a prática do pecado. Ok? Então, vamos passar para o próximo aqui, e a gente já vai encerrando, porque eu acho que o meu tempo se foi. Não foi. Não? Já foi, 89 Não foi não. Não foi não. O senhor está autorizado a tomar o tempo que precisar. Tá bom. O senhor está autorizado, só que a gente vai embora. Quem não quiser estudar, tem. O senhor pode ficar aqui até horas, meia-noite. pode. Até 3 horas da manhã. Até as 3. Pastor, lembrando que glutonaria também é pecado. Também é pecado. Né? E a gente também influencia. Muito. Sabe, outro dia eu vi... E eu estou falando isso para os gordos aqui desse lugar. Você sabe que E desculpa, eu estou apontando o dedo mesmo. eu estava ouvindo uma irmã americana, acho que é a Helena Calvin, eu não lembro quem era a irmã. E a gente, nós crentes, que a gente gosta de falar assim, ó, crente não bebe, mas come. Isso é feio, irmão. É gula. Não, a gente come mesmo, come de verdade. Isso é pecado. E eu confesso que A eu estou gente pode não sofrendo. beber, mas tem que Eu comer estou com sofrendo com moderação. isso, pastor. Eu estou sofrendo com isso. Tá difícil, não é fácil. Não é fácil. Né? Então, é algo que você fala, você não vai comparar. É pecado. É pecado. Pecado. E precisa pecado. se Precisa ser tratado. Às vezes a gente é disciplinado e às vezes a gente também pode se disciplinar. O Marcelo sabe muito bem disso, né? O Marcelo, ele é disciplinado e gosta de disciplinar a gente. Sim, ele é assim. Né? Ele é assim, você já sabe bem. Né? Mas a gente precisa ser disciplinado. A gente não, porque eu não bebo, é porque eu não bebo que eu posso comer tudo que eu quiser. Não. Isso aí é glutonaria. Pois não, mano? Não, eu falei que eu gosto de exortar. Gosta. É isso aí. Então, terceiro tópico. As formas de disciplina na igreja. Disciplina bíblica. As formas de disciplina bíblica. Primeiro, disciplina como modelo de correção. Uma disciplina verbal.
começa assim, a disciplina começa assim, falando. Para quê? Para uma correção. Para tentar mudar sem levar para uma instância maior. Muitas vezes, uma correção verbal, poxa, ela resolve, não resolve? Lembra lá na sala de aula, que a gente ficava falando um com o outro? O professor falava assim, ó, para de conversar, senão você parar vocês dois. Quem já sofreu essa correção aí? Para de conversar, senão eu vou separar vocês dois. O que a gente fazia naquela época? Hoje eu não sei, que hoje virou uma bagunça. Mas naquela época o que a gente fazia? Na hora, parava de conversar. Calava, ficava quietinho, beleza. Uma correção verbal, resolvia todo o problema. Mas aí o camarada é indisciplinado. Aí, para, senão eu vou separar vocês dois. Colocava um num canto, o outro no outro. Quem já foi pro cantinho lá da sala? E o outro no outro. Antigamente eu jogava no milho, né? Tinha palmatória. É a segunda instância. Aí, levava lá para a diretora. A diretora, vocês precisam melhorar, senão vocês vão ser expulsos da escola. Não melhorou? Chamava o pai expulso da escola. Terceira instância. Então, a disciplina bíblica é a mesma coisa. Ela é verbal para corrigir. Não corrigiu, a gente vai mudando, até chegar a um consenso aí de tirar o camarada da igreja. Então, a primeira disciplina aqui é de modo corretivo, para tentar colocar as coisas no lugar, ok? Olha aqui o que diz em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. Quem achou pode vir para mim, por favor. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguém tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Pedro, o camarada que andou com Jesus, o pastor da igreja, né? Ele era o principal dos apóstolos. Ele levou uma repreensão de Paulo. Por quê? Quando não tinha ninguém, claro, não tinha nenhum apóstolo, não tinha nenhum judeu, ele pintava e bordava, consertava com os gentios, comia com os gentios, bebia com os gentios. Mas quando chegava os da circuncisão, o que ele falava? Não, Paulo, se afasta de mim, eu sou judeu, e vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, têm que fazer um monte de coisa. Aí, o que Paulo faz? Repreende ele. Então, é uma correção para colocar o camarada no eixo. O que eu aprendo aqui com isso? Aqui não está falando, mas todo mundo, desde o membro que entrou hoje até o pastor, se ele fizer alguma coisa errada, ele precisa ser repreendido. Todos nós, ele era repreensível. Não importa qual é o nosso cargo, se a gente estiver fazendo coisa errada, a gente também é repreensível. Tem que levar a repreensão de alguém. Alguém tem que corrigir a gente. Se não for alguém, a palavra de Deus vai nos corrigir, o Espírito Santo vai nos corrigir. Então, todo mundo é passivo de erro, todo mundo tem que receber disciplina e correção, ok? Então, é que Paulo está mostrando aqui, eu corrigi Pedro. Precisou corrigir Pedro? Eu corrigi Pedro. Então, a correção foi boa para todo mundo. E é boa para todo mundo, não é porque eu sou pastor, que eu não preciso ser. Eu preciso ser. E se eu tiver necessidade, eu preciso ser corrigido também, ok? Então vamos lá. Então, primeiro é uma disciplina verbal para correção. Segundo, a disciplina como forma de restauração. Aqui eu achei sensacional essa palavra como forma de restauração. Olha o que diz lá em Gálatas 6:1. A gente estava em Gálatas 2, vamos para frente um pouquinho. 6:1, olha que legal aqui, Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olha como tem que ser a repreensão aqui. Com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo,
para que não sejas também tentado. Esse espírito de mansidão aqui, ó, ele está falando com amor. A pessoa precisa ser repreendida, tem que ser repreendida se está fazendo alguma coisa errada, mas é com amor, com espírito de mansidão. E aí ele vai dar o exemplo do encaminhar e tal, que é a mesma palavra quando Pedro estava consertando as redes, lá em Mateus 4:21, lembra quando Pedro estava consertando a rede? É a mesma palavra no grego que é usada aqui em caminho tal para consertar a rede lá. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando você tem uma rede que a rede se rasga, você joga ela fora? Não. O que você faz? Conserta ela, remenda ela, para que ela volte à sua utilidade. Porque se você for pescar com uma rede furada, o que vai acontecer? O peixe vai fugir, a pesca vai ser frustrante. E se você jogar a rede fora, você perde uma rede. Então, qual é a ideia aqui, ó? Encaminhar o tal. Conserta ele, trabalha com ele, fale com ele, abrace ele, chore com ele, ore por ele, ensine ele, ande com ele, mostre para ele qual é o caminho, é consertar o camarada para que depois ele volte a ser útil de novo na palavra de Deus. Olha que bonito que é. A correção tem que ser assim. Pastor Marcos, ainda nesse versículo, não sei se é isso que eu entendi, mas quando fala, e olhando por ti mesmo, é você imaginando que você também pode cometer o pecado que a pessoa cometeu. Isso aí. Né? Você vai lá conciliar, sabendo que você também tem o mesmo, a mesma estrutura para acontecer o que está acontecendo com você também. Isso é o... Você está passivo do mesmo erro. Pois não, é passivo, né? Do mesmo erro. Do mesmo erro. É por isso que o apóstolo adverte vós que sois espirituais. Isso. Porque se não for espiritual, não tem mansidão. Não tem. E aí ele vai mostrar que mesmo aquele que faz a correção, ele também pode um dia ser corrigido. E se um dia ele corrigir com mansidão, ele vai ser corrigido com mansidão. Se ele for corrigir com agressividade, querendo humilhar a pessoa, o dia que acontecer com ele, vai acontecer do mesmo jeito. Porque aqui se planta, aqui se colhe. Então é com amor, é abraçando, não é humilhando, não é querendo colocar o camarada lá para baixo. Pecou, irmão, senta aqui, vamos conversar. Vamos orar junto, vamos chorar junto, vamos se abraçar e vamos tentar consertar essa pessoa, porque ela é importante. Ó, a rede na mão do pescador, eu achei muito legal essa comparação da rede, porque a rede é um instrumento principal do pescador, não é? É o barco, é a rede é um dos instrumentos principais. E ela é importante para o pescador. E o camarada, o ser humano, o crente, o filho é importante para Deus. Então não é para jogar fora. E também não pode deixar ele do jeito que ele está. Então precisa ser consertado, com amor, com carinho, e para que ele volte à sua atividade normal. Amém? Então, restauração é com amor. É com disciplina, mas é com amor, aplicada com amor. E terceiro, a disciplina como modo de exclusão. Então aqui já chegou aí na última instância. Ó. Você falou, não teve jeito. Você abraçou, você orou, corrigiu, mostrou, leu a palavra junto, orou. Não tem jeito, o camarada não tem jeito. Aí é a última instância, a disciplina como exclusão. Ok? Então esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Por exemplo, a gente ouve falar de pessoas que têm problema na perna. Aí chega lá no médico, o médico fala assim, poxa, vai ter que cortar, vai ter que amputar. Por que vai ter que amputar? Porque senão vai gangrenar, vai subindo, vai comprometer todo o corpo. Precisa ser cortado? É bom ser cortado? Não, mas precisa. Então, você deixa cortar? Deixa, não deixa? Tem que deixar, senão o negócio vai piorando. Aí você deixa cortar. Para quê? Para não piorar o negócio. É a mesma coisa aqui. Tem hora que tem que ser cirúrgico o corte para que não gangrene todo o corpo. É terrível, é triste, é doloroso, é perda. Mas tem casos que a gente tem que tomar essa atitude. Ok? Ó, tem um texto lá de Mateus, vamos lá trabalhar o texto para a gente entender esse negócio. Mateus 18. Parece,
quando o médico chega assim e fala assim, ó, filho, você vai ter que amputar a perna, você vai ter que amputar o braço, seja lá tudo. Parece que o médico ele é um cara ruim, né? Poxa, mas tem que... Parece que aí a família vai contra o médico, poxa, mas o cara não podia fazer isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Em Mateus, eu vou ler do 15 em diante para a gente entender o texto aqui, ó. Ora, Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, primeira instância. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja, segunda instância. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Corta o cara, tira ele. Aí o 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que esse versículo quer ensinar para mim e para você? Que quando a igreja toma uma atitude dessa, de cortar o camarada, o que ele é como se fosse o céu está dizendo amém. Deus está falando, eu te dou autorização para isso. Que o que você ligar na terra, está ligado no céu. O que você desligar na terra, está desligado no céu. O texto está falando, a gente de vez em quando pega esse texto aqui, para falar assim, não, o que a gente ligar no céu está ligado na terra, então vamos ligar em oração. Não tem nada a ver. Aqui está falando desse problema aqui, desse litígio de uma pessoa que peca, uma pessoa que erra e que é cortada. Então, é como se Deus, Jesus está falando assim, ó, eu autorizo vocês a fazerem isso. Se você ligou, está ligado. Se você desligou, está desligado. Se você abraçou, viu que deu certo, viu que o irmão caminha, então, beleza, ele caminha. Viu que o irmão não vai caminhar, não vai dar certo, ele vai comprometer todo o corpo, desliga, está desligado. Então, ele está aceitando, ele está deixando claro que pode e está dando autorização para a igreja fazer isso, ok? Aí o 19 vai dizer o seguinte: mas vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É outro texto que a gente interpreta errado. Às vezes a gente fala assim, mas tudo que eu peço em oração meu Pai vai fazer? Não, está falando desse contexto aqui, ó. Que a gente vai orar nesse sentido, a gente vai pedir direção para Deus, a gente vai pedir discernimento para Deus, e o que a gente pedir para Ele nesse sentido aqui, ó, Ele vai atender, ok? E o 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. É outro texto que a gente pega errado, né? Às vezes a gente está numa reunião aqui, tem 3, 4 pessoas, não, fica tranquilo, onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus falar que está no meio. Deus está no meio, então se eu estiver sozinho, Deus não está? Se eu estiver lá na minha casa orando, Deus não está? Não, está falando do contexto aqui, por quê? Aonde estiverem 2 ou 3. Então ele está citando o texto, a lei de Levítico. Para um julgamento, precisava do quê? Não posso chegar eu e acusar o Nelsinho de qualquer coisa e condenar ele. Não posso. Eu preciso de 2 ou 3 testemunhas. Então, aonde tiver 2 ou 3 pessoas, Jesus está no meio como o juiz que vai atestar aquilo que você está fazendo naquele dia, ok? Testemunhas da verdade. Da verdade. Da verdade. Da verdade. Então, quando tiver um problema de disciplinar alguém, chama os irmãos, chama 2, 3, 4 irmãos se for o caso, Jesus está lá no meio, ele está olhando, então tudo que tem que ser feito, o justo juiz está aqui. E aí ele vai falar assim, ó, se vocês tomarem a decisão de ficar, eu atesto que fique. Se vocês tomarem a decisão de tirar, eu atesto que tire. E está tudo certo. E vamos caminhando, e vamos para frente. Se precisar tirar, tira. Se precisar ficar, fica, abraça, vamos trabalhar e vamos para frente. Porque a igreja não pode se deixar se abater por uma pessoa que foi embora, que vai trazer problema para a igreja. Mas também a gente não pode colocar para fora uma pessoa que vai ser bênção aqui dentro. Então, discernimento é o espiritual. Aliás, Pedro entendeu tanto isso no caso de Ananias e Safira, que o temor disso trouxe a igreja na época. Olha que temor que trouxe. Tudo bem, então a igreja pode tirar, a igreja pode abraçar, e o Senhor está abençoando. Agora, a Bíblia, ela nos dá respaldo para a gente tirar uma pessoa. Mas aí a gente tira uma pessoa, a gente não pode sofrer um processo?
Hoje está assim. Hoje pode. Mas não pode. Não pode. A gente é amparado pela legislação brasileira, ok? Então, o pastor pode e ele não vai ter problema, porque a nossa igreja tem um estatuto, não tem um estatuto? E esse estatuto rege que a igreja precisa ter um bom andamento do culto. E qualquer problema, por exemplo, hoje, a gente coloca, até o culto lá em cima, entra um bêbado que está atrapalhando o culto, está falando alto, está falando palavrão, a gente tem autoridade de tirar esse camarada e colocar para fora e não vai sofrer dano. Mesmo que pode entrar com processo contra a igreja, pode entrar com processo contra o pastor, mas a gente está respaldado pela Constituição Federal, ok? Então pode, dentro desses termos que nós estamos falando, através da palavra de Deus, a gente vai provar que aquele camarada ele está trazendo problema para a igreja, ele está prejudicando. Então está amparado pela palavra de Deus, que Jesus já falou, que ele atesta, estamos amparados pela legislação, ok? Sabendo, pastor, que vai ter problema, porque a nossa Constituição não é respeitada. Não é Então, respeitável. os Vai ter nossos problema. juízes não respeitam, então assim, a pessoa que processar, ela se bobear, ela ganha sim, porque a nossa Constituição não é respeitada. Pode não ser respeitado, irmão, mas se é a Constituição e a lei, a gente bota uma dificuldade, a gente vai ganhar. Então, A gente vai ganhar. aí está o perigo. Ok? Amém, amados? Agora, para encerrar, eu e você como membros da igreja, eu vou encerrar, tá, irmão? Rapidão. Como membros da igreja, a gente pode e deve disciplinar uma pessoa. Verbalmente, podemos disciplinar. Mas a disciplina da última instância é com o pastor. Eu não posso chegar, aquele irmão está fazendo tudo errado. Não, sai daqui da igreja, eu não quero você aqui. Eu não tenho essa autonomia. Quem tem autonomia é o pastor. Ele vai reunir o conselho, ele vai reunir os obreiros, mas a última palavra é do pastor. Só ele pode excluir o membro. Eu posso e devo corrigir quem está errado com amor, abraçar, mostrar através da palavra. Não, larga disso. Deixa esse negócio para lá. Vamos viver uma vida santa. Quer que eu ore com você? Eu te ajudo. Aí pode. Mas excluir é só o pastor. Amém? Que tem autoridade para isso. Amém, amados? Vamos ficar em pé e vamos orar? Que Deus nos ajude a sermos disciplinados. Que Deus nos ajude a termos um coração, se necessário for ser disciplinado, a gente aceitar a disciplina da igreja e da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer.